Olá, estamos em mais um podcast Inspirar. Meu nome é Marina Kotovics, eu sou jornalista e head de conteúdo do grupo. E hoje a nossa convidada é a Gislaine Muraro. Ela é especialista em marketing, trabalhou nos maiores veículos de comunicação do Paraná, na área de marketing, e ela também tem uma empresa de consultoria. Gislaine, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o nosso tema hoje é polêmico porque as pessoas ainda não entendem direito. É sobre metaverso. Então, Gi, vamos começar essa conversa pelo básico. O que é o metaverso? Então, o metaverso, né, tem alguns estudos que falam de forma muito genérica, assim, o metaverso é tudo. O metaverso vai poder ser jogo, o metaverso vai poder ser espaço para a gente fazer reunião, para a gente fazer amizade, para a gente interagir, né? Por quê? Porque, na verdade, trata-se de uma plataforma, de um ambiente em que a gente pode entrar virtualmente para desenvolver diferentes atividades, né? Então, não existe um metaverso, existem ambientes metaverso. Do mesmo jeito que não existe um único, falando bem do básico, né, uma única plataforma que a gente pode usar, por exemplo, para videoconferência. Você tem um Zoom, você tem Google Meeting, você tem Teams da Microsoft. Você vai poder também ter diferentes ambientes metaverso para você poder interagir com as pessoas. Então, não é algo totalmente novo. Lembra da época do Second Life, né? O Second Life já era uma iniciativa em que as pessoas entravam, criavam ali um avatar, usavam dinheirinho virtual para brincar, para construir a cidade, para construir sua casa. O que acontece é que hoje tudo está muito mais aprimorado. Então, você tem a mesma simulação de uma vida digital, mas já com avatares muito mais realistas, em ambientes muito mais realistas, com muito mais opção do que fazer nesses ambientes. Então, assim, o metaverso são ambientes digitais onde a gente vai poder interagir, ou já pode, na verdade, interagir para uma série de finalidades, para jogar, para conversar com outras pessoas e também para trabalho, né? Então, é isso de forma bem genérica e simplificada. Tá, vamos tentar entender um pouquinho, porque assim, talvez a geração mais jovem consiga entender melhor esse conceito. Eu vou te dar um exemplo. Eu nasci nos anos 80, né? Então, antes de eu entrar... Nós duas. Antes de eu entrar no WhatsApp, eu usava o Messenger do Facebook. Aí, quem já estava no WhatsApp, eu dizia, gente, mas pra que serve o WhatsApp? Não, é uma conversa assim, assado. Eu falei, é igual o Messenger do Facebook. Não é bem isso. Eu dizia, não, mas então qual que é a diferença? E as pessoas não conseguiam me explicar. Eu tive que entrar no WhatsApp para entender que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente, ambas se comunicam, mas o WhatsApp é uma coisa muito mais instantânea e não se compara com a mensagem do Facebook. Eu ainda vejo dificuldade. Esses dias mesmo estava conversando com jornalistas da minha geração que eles ainda não conseguem entender como que vai ser esse dia a dia. Porque assim, hoje fica quase inconcebível você pensar na comunicação do mundo atual sem o WhatsApp, né? Quando o WhatsApp deixa de funcionar ali por uma hora, nossa, fica, né? Meu Deus, meu WhatsApp. Como que vai ser o dia a dia com o metaverso? Então, eu acredito que vai ser muito parecido com o nosso dia a dia hoje, quando a gente utiliza plataformas para reuniões virtuais, por exemplo. Você tem uma reunião com alguém, você vai, clica no link e entra naquela reunião. Vamos imaginar que a gente vai passar a utilizar um ambiente metaverso para a gente se reunir. Como já existem empresas fazendo isso, né? Já tem algumas empresas que criaram ambientes virtuais, o seu prédio totalmente no metaverso, onde o colaborador, ao invés de entrar num link para trabalhar, ele põe o seu óculos de realidade virtual para se conectar e aí ele entra naquele ambiente. Vamos imaginar que numa reunião, hoje, se eu estivesse fazendo uma reunião com você pelo Zoom, por exemplo, eu clicaria no meu link, abriria no meu computador uma tela e eu veria você na tela, você me veria na tela. Quando a gente fizer isso no metaverso, a gente vai definir qual plataforma que a gente vai usar, porque o Facebook vai ter a dele, né, a Microsoft vai ter, cada um vai ter a sua plataforma de metaverso, ou já tem em desenvolvimento, né? A gente vai colocar o óculos e vamos fazer a reunião. A diferença é que ao invés de eu estar olhando para você na tela, eu vou estar sentindo, vou ter a impressão que você está exatamente onde você está. Então, com isso, vai ficar tudo muito mais realista. Ao invés de eu escutar todo mundo no mesmo volume, cada um que está num quadradinho na reunião no mesmo volume, digamos que se você está sentada mais próxima a mim no ambiente metaverso, eu te escuto mais alto e desse lado direito. Quem vai estar numa mesa do lado esquerdo, eu vou escutar
como se eu tivesse, de fato, no ambiente que essa pessoa está do lado esquerdo. Quando a gente está numa reunião de Teams ou de Google, também, por exemplo, você faz o quê para apresentar alguma coisa? Você compartilha a sua tela. Ou você compartilha a tela, ou você abre uma lousa interativa, que os professores usam muito, né, quando estão dando aula usando o Google. O que vai acontecer é que, dependendo do metaverso, vai ter ali uma funcionalidade em que eu posso clicar num botão para que aquela minha apresentação ela seja projetada numa telinha que, se eu estivesse no Google, eu sempre fazendo esse comparativo, acho que para facilitar o entendimento. Se eu estivesse no Google, eu iria compartilhar a tela. Eu estou no ambiente metaverso, eu vou selecionar com meu óculos alguma coisa que vai puxar aquela apresentação que eu fiz para aquela tela. A pessoa com o óculos vai olhar para cima, vai ver a tela. Enfim, é um ambiente virtual, é um ambiente digital. A gente vai interagir mesmo no mundo virtual, cada um com um avatar. Cada um com um avatar. Assim. E aí que é uma das coisas, né, que apresentam o grande potencial do metaverso, porque as pessoas elas acabam se realizando de certa forma, podendo ser no metaverso algo que elas não são na vida real, né? Então ali no metaverso você faz você cria o personagem que você quer criar, você coloca fisicamente, a roupa. Se você quer comprar uma roupa aqui no ambiente normal, você de repente tem condições, você compra o metaverso. Não à toa tem muitos casos, né, já está se vendendo. Já estão sendo vendidos produtos caros no ambiente metaverso, bolsas ali de $4.000 de grandes marcas que custam mais do que isso no ambiente físico, mas é um sinônimo de status, né? Mas então, por exemplo, meu filho tem esses joguinhos e volta e meia ele fala, ai mãe, posso usar tanto, porque assim, eu limito o dinheiro de mesada com gasto em jogo. Ai, posso usar tantos reais para comprar o boné ou a roupa tal no joguinho. Aí eu vejo, o metaverso vai ser isso também. Por exemplo, se eu quiser uma bolsa Gucci no metaverso, eu vou ter que comprar essa bolsa Gucci também. Você vai comprar por 4... Tem uma notícia aqui que eu até fiz questão de trazer, mas uma bolsa virtual da Gucci que foi vendida no Roblox, que é o jogo que provavelmente seu filho usa por $4.000, né? E eles têm eles têm essa coisa muito natural, né? Minha filha tá com 7 anos, o Theo tá mais ou menos na mesma idade, né? Eles já têm essa facilidade. Mas então o metaverso, ele também não me dá um mundo de possibilidades tão diferente do real. Por exemplo, se eu não tenho R$4.000 para uma bolsa Gucci aqui na vida real, eu não vou ter R$4.000 para bolsa Gucci no metaverso. Teoricamente, o meu status social é o mesmo. Teoricamente sim, né? Porque muito... Aí o que a gente vem falando da espinha dorsal do metaverso, né? O que são outras questões que estão diretamente envolvidas com o metaverso? A questão das criptomoedas é diretamente relacionada, porque como que você transita dinheiro no ambiente virtual? Com moedas virtuais, né? Sim. E para isso, para você comprar essas criptomoedas, claro que nos joguinhos, nas coisas, você tem lá, você pode cumprir missões, se é joguinho, cumprir missões para juntar o dinheiro, mas você pode comprar e você pode também transitar dinheiro, aí a gente vai poder transitar com a questão do blockchain, transitar o dinheiro com muito mais facilidade nesses ambientes metaversos. Então você vai poder comprar com a moeda daquela plataforma, vender as suas coisas com a moeda daquela plataforma e também comprar aquela moeda com dinheiro real. Então, sim, dentro disso que você está falando, muito provavelmente, né, vai ser um espelho daquilo que a gente tem no ambiente físico, no ambiente, na vida real. Então vamos supor assim, hoje quando eu quero comprar um delivery de mercado, eu entro lá no delivery, seleciono os produtos que eu quero com aquela fotinha, às vezes a fotinha tá pequena, você não consegue ver direito e tal, e compra. Pensando no metaverso, eu vou fazer esse tour pelo mercado? Sim, tem já um vídeo que mostra como que o Walmart, por exemplo, está se preparando para atuar no metaverso. Então, basicamente, como que funciona? Vou entrar, eu vou fazer minhas compras no Walmart. Você vai entrar numa aplicação, como se fosse um aplicativo, com o teu óculos, e a hora que você está com o teu óculos e você está imerso, aliás, naquele ambiente, o que você vê? Você vê as gôndolas, você vê um atendente virtual falando bem-vindo ao Walmart, hoje estamos com uma promoção disso, daquilo. Você, com o seu óculos, vai fazer assim, vai na prateleira, vai ver a prateleira aqui, vai apertar, né? Seleciona alguma coisa para marcar quais os produtos. Você
vai ou caminhando para frente para ir vendo o resto da gôndola, ou com a própria mão selecionar outro corredor do mercado que você quer adentrar e vai fazer as suas compras assim, de uma forma muito mais imersiva. E mais, eu tive no SXSW, com aquele festival de inovação, eu estive presencialmente lá em 2019. E eu pude experimentar já lá um óculos que tinha já o disparador de aromas, para você sentir o cheiro de algumas coisas. Então, assim, já vem sendo preparado também essa questão de você poder não só se sentir naquele ambiente por conta da audição e da visão, mas também já com alguns recursos que te permitem sentir cheiros. Gente, que loucura. E mais, também já tem luvas táteis, luvas para que você possa também vestir quando você vai utilizar determinadas aplicações no metaverso, que conforme você encosta em alguma coisa, ou conforme você toca no avatar de outra pessoa, também a vibração faz com que você sinta que você está interagindo fisicamente com alguma coisa. Então, isso tudo realmente é maluco, né? Porque dá a impressão que a gente vai ficar trancado em casa o dia inteiro, ninguém mais vai querer sair. Então, isso que eu ia te perguntar. Assim, hoje a gente já vê muito problema com jovens, inclusive aqui, né? De pescoço, coluna. Eu sempre brinco aqui que a Inspirar tá na frente. Pós-graduação em fisioterapia é o futuro da humanidade, porque tá todo mundo assim, né? Todo mundo vai precisar de um fisioterapeuta. Andando, né? Andando assim. E assim, nem chegamos a esse nível de realidade e ambiente virtual. Você acha que isso vai fazer com que as pessoas saiam cada vez menos de casa e fiquem cada vez mais intocadas? Olha, a questão da pandemia, ela foi um grande impulsionador, né, de diversas questões também do metaverso, né? Porque a gente precisou interagir com as pessoas sem sair de casa. Então, assim, isso nos trouxe o hábito de poder fazer outras coisas que a gente não fazia digitalmente, e a gente passou a fazer. Mas, por outro lado, também a gente percebeu uma necessidade de interagir com as pessoas assim que a porteira abriu, né? Voltar, tanto que eu lembro quando estava ainda na pandemia, e aí alguém falou, nossa, nunca mais ninguém vai querer ir em shopping, né? E aí um colega meu, que é professor até de neurovendas, ele falou assim, comportamento humano, você vai ver, a hora que abrir aí você me conta, porque a gente vai ver como as pessoas têm necessidade, né? O ser humano é gregário. Agregário? O ser humano é social, né? Então a gente tem essa necessidade de interagir. Existem estudiosos que acreditam que não vai ser assim, que as pessoas não vão substituir tudo pela interação digital, né? Tem um professor que chama Scott Galloway, o Scott Galloway, que é da Universidade de Nova York, e que ele apresentou um estudo no SXSW desse ano, em que ele diz que as pessoas, de 40% a 70% das pessoas, se não me engano, não conseguem ficar mais do que 15 minutos utilizando óculos de realidade virtual sem se sentir mal. Então, que ele acredita que o metaverso vai existir sim, né? Já existe, mas quer dizer assim, essa adoção com bastante força do metaverso vai acontecer, mas não da forma como o Mark Zuckerberg apresentou lá em novembro do ano passado, quando ele lançou o nome Meta. Que não vai ser assim tudo no metaverso, que as pessoas vão, do mesmo jeito que a gente não faz tudo no Google, né? A gente fazia... Sim. Ai, gente, quem não presenciou uma festinha de aniversário via Google? Coisa mais triste, né? Durante a pandemia. Todo mundo abre a telinha, vai lá, canta parabéns pra tela e... Mas né? assim, a partir do momento que essa tecnologia vai deixando o ambiente virtual cada vez mais real, você falou de luvas que você pode sentir o cheiro e tudo mais, será que também isso não acaba substituindo um pouco mais? E outra, será que as pessoas não vão chegar num momento, eu sei, você não é psicóloga, mas enfim, estamos conversando aqui. Será que não vai chegar num momento que as pessoas não vão mais distinguir o real do virtual? Eu acho que assim, já de não saber onde tá, eu acredito que não. Assim, hoje já existe uma mistura muito grande do virtual com o físico, né? Nós somos, até tem um termo para falar isso, que nós somos seres híbridos, né? Não existe isso de você postar uma bobageira lá no seu Instagram
e vir aqui olhar para a cara de todo mundo, sim, olharem para você e falar, ah, não foi eu, foi só no Instagram, né? Sim. Já existe essa mistura. O que a gente faz no ambiente virtual reflete diretamente na nossa imagem ou na nossa atitude no ambiente físico e vice-versa, né? O que a gente está fazendo aqui vai para o digital, o que está lá no digital a gente comenta aqui. Então tem essa mistura. Cada vez mais a gente vai ocupar todos esses espaços. Mas eu não sou psicóloga, mas assim, eu, Gislaine, acredito que a gente tem clara essa separação, né? Uhum. Talvez as gerações mais novas, aí elas já cresceram, os nativos digitais já nasceram com isso muito mais fácil, né, na vida deles. Eu vejo, por exemplo, a minha filha, ontem mesmo, ela estava jogando Roblox e ela estava muito brava porque alguém tinha roubado uma galinha dela no Roblox, alguma coisa assim e tal. E é um jogo. Só que ela tem muito mais a facilidade para entrar ali, para brincar. Mas o que eu percebo nela também? Ficou brava, beleza, agora, Luísa, desliga aí que vamos tomar banho. Desligou, acabou, sabe? Não perpetuou aquela raiva pro espaço físico que ela tava. E eles conseguem perceber com muito mais, eles conseguem transitar com muito mais naturalidade nesse ambiente, né? Isso é uma coisa incrível. Assim, pensando no metaverso para educação, para o ensino à distância, talvez seja uma coisa extremamente, muito mais interessante, né? Do que um aluno simplesmente assistir uma aula remota, enfim, ele vai participar desse ambiente virtual, ele vai se sentir dentro da sala de aula. Se sentir dentro da sala de aula. Ainda pegando o exemplo do SXSW, eles são, como é um festival de inovação, sempre tem muita coisa interessante que acontece lá e que por muito tempo ainda esse conteúdo de lá fica perpetuando, né? Logo que começou, no primeiro ano da pandemia, em 2020, eles fizeram o SXSW totalmente virtual, né? E aí criou-se um aplicativo, uma aplicação para poder assistir o festival online. E realmente, assim, a experiência era muito próxima, né? Claro que tem muita coisa que não se compara, mas assim, eles conseguiram criar todas as ruas lá de Austin para você, quem estivesse com óculos, né, pudesse caminhar pelas ruas, entrar em portais para daí fazer, visitar as exposições e tal. E quando você entrava no centro de convenções para ver o show, as palestras, o que eles criaram? Você entrava no centro de convenções, você caminhava pelo saguão, subia as escadas, escolhia de onde que você queria assistir. Se você queria assistir do andar de cima, se você queria assistir do andar de baixo, no grande teatro, à medida que você subia as escadas, você escutava o som mais longe. É como se você estivesse lá mesmo. E aí, eu lembro que eu me bati para conseguir transitar ali, e eu chamei a minha filha, que na época tinha 5 anos. Luísa, como é que faz para eu poder pra eu participar aqui e tal? E aí e eu fiz até um vídeo no YouTube com isso, porque eu achei muito legal ela me explicando como que funcionava, assim. Então, então respondendo a pergunta, eu acredito que para a educação para diferentes áreas tem muitas possibilidades, mas para a educação isso vai possibilitar uma interação e um aprendizado muito maior, né? Porque às vezes é muito desafiador para um professor dar uma aula olhando para uma tela com alunos, né, do outro lado, que muitas vezes eles estão com câmera fechada, inclusive e tal, né? Eu mesma tenho leciono uma turma de pós-graduação e é um desafio para o professor tornar aquela aula interessante, por mais que a gente crie recursos de enquete, de lousa interativa e tal, né? Agora imagine que você vai pôr um óculos, que você vai poder sentir que você está numa sala, que se eu quero conversar com aquela aluna, com aquela minha colega, eu vou caminhando virtualmente, chego mais perto dela e o que eu falo para ela escuta muito mais facilmente do que o que o outro colega que está no outro canto fala. Então eu acredito que sim, vai ser bastante, vai proporcionar uma experiência de aprendizado muito melhor, diferente. Muito maior. E assim, quando você falou das ruas ali, eu já fiquei pensando na área do turismo. Você acha que o metaverso vai possibilitar pessoas que talvez hoje não tenham condições de ir para Disney, não tenham condições de, sei lá, fazer um safari na África do Sul? Ele tem essa possibilidade com um valor menor de ter essa experiência virtual e sei lá, caminhar entre as zebras e os leões? Já tem uma agência chamada Brown e Hudson que já vende experiências de turismo no metaverso. Vende experiências de turismo. Você pode, eu quero ir para o Egito.
Então, simplesmente você consegue pôr um óculos e se sentir que você está caminhando nos lugares, que você está... Agora imagine a hora que puder, que popularizar a questão do cheiro, você sentir o cheiro do lugar. Claro que assim, não é a mesma coisa, né? Mas sim. É uma experiência diferente, né? Talvez mais próxima para alguém que não teria condição efetivamente de pegar um avião. E ir para esse lugar. Eu não sei se você conhece, tem um canal no YouTube que você pode visitar ruas do mundo. Sim. Então, imagina agora isso gravado em 360 graus, em que você põe um óculos e que ouvindo você barulho. Tá ouvindo. Então e ainda, e mais, né? Que você consegue conectar para que o seu amigo ou alguém da sua família esteja na mesma aplicação que você, para vocês vivenciarem aquela experiência juntos. Então, é um novo mundo, né? Na área da saúde, você acha que muda alguma coisa? Porque assim, com a pandemia, na verdade já tem muita cirurgia com robótica, né? O médico não precisa mais estar nem do lado do paciente. No lugar, né? O metaverso para essa área de saúde, tem algum estudo, sabe, de alguma coisa? Na verdade, na área de saúde, o que a gente percebeu também que a pandemia ela popularizou e facilitou a aceitação pela telemedicina, né? E regulamentou, inclusive, porque as consultas por telemedicina foram regulamentadas, se não me engano, na época da pandemia, né? Então, o que a gente pode supor que vai acontecer com as plataformas metaverso entrando também na área de saúde é que essas consultas virtuais podem acontecer de uma maneira muito mais realista, de uma maneira muito mais intimista, com o médico podendo não só olhar o paciente numa tela, claro, né? Que assim, eu vou estar olhando o avatar, como que isso vai funcionar? Eu não sei direito também como é que vai funcionar, mas né, e nem vai fazer uma ausculta, né? Acho que é esse o termo que usa, né? Não sou médica, mas do paciente e tal, você não tem que examinar fisicamente a pessoa e não o avatar, né? Sim. Mas vai facilitar, acho que essa interação de os ambientes em que aquilo vai acontecer. De repente eu vou entrar numa consulta via telemedicina, ao invés de eu entrar no link, eu vou pôr meu óculos e vou sentir que eu estou caminhando pelaquela clínica, com aquela musiquinha calma, né? De repente eu sento do lado de um outro paciente, já faço amizade como a gente faz hoje numa recepção de uma clínica no ambiente físico, né? Então essas coisas sim, além de você diminuir barreiras físicas, você poder ser atendido por um especialista que está do outro lado do mundo, você conseguir compartilhar mais facilmente teus exames. Então, vem aí a questão da Web 3.0, né, que a gente vai ter, nós podermos disponibilizar, né, nós enquanto proprietários das nossas informações, então centralizadas todas as nossas informações para que a gente disponibilize para as empresas. Então, eu tenho muito mais facilidade de transitar as informações dos meus exames, do meu histórico de diagnóstico, do meu histórico de consultas para diferentes médicos, né? Então, isso tudo vai facilitar, provavelmente, para a medicina, com certeza. E assim, ó, por exemplo, a televisão, se contar das primeiras transmissões até a popularização dela, ela levou mais de 40 anos. O celular... Ele levou no começo, lá na década de 90, só os ricos tinham, e daqui a pouco todo mundo tem. Levou acho que 30 anos, hoje tem mais acho que celular do que pessoas. Então a gente vê que essas tecnologias, esses meios de comunicação de massa, eles vêm se popularizando cada vez mais em menos tempo. Você tem uma perspectiva, tem algum estudo de quando que acham que, por exemplo, o metaverso vai estar na nossa vida como o WhatsApp está hoje? Então, eu tenho uma coisa que eu li que o Bill Gates falou em relação ao trabalho. Bill Gates disse que em 3 anos, todas as reuniões virtuais de empresas vão acontecer no metaverso. Né? E eles têm iniciativas nesse sentido. 3 anos. Em 3 anos. Então a gente está falando 2026. Que pelo menos as reuniões corporativas vão acontecer desse jeito, né? Tem eu tô pegando aqui para poder dar a informação para quem de repente vai escutar, assistir e quiser procurar depois, mas a Century, que é a empresa Century, criou um prédio virtual da sua empresa que chama Fifth Floor, que é o que tem, né, o 8º andar, 9º andar, é o N, né, que é em que eles
tem esse ambiente para que 500 mil colaboradores do mundo possam visitar a empresa e utilizar salas virtuais da empresa e possam fazer reuniões naquele ambiente. Ou seja, ao invés de um colaborador da Century pegar e entrar no link para fazer uma reunião com alguém que está em home office, ele combina, ó, eu te encontro na sala 808 lá do ambiente virtual, e os dois entram no prédio, põem a aplicação, entra naquele prédio, caminha, chega na sala. Se você está caminhando no sentido contrário para ir para outra sala, eu encontro teu avatar. Então, isso tudo vai acontecer, e eu acredito realmente que em 3 anos, né, pelo menos no ambiente de trabalho, isso vai acontecer. Basta a gente olhar que hoje nós preferimos, eu falando nós, né, mas pelo menos para mim, é muito mais prático fazer uma reunião virtual do que a gente ficar se deslocando de um lugar para o outro. Então, se a gente tem muito mais esse hábito de fazer as reuniões virtualmente, por que não tornar essa experiência cada vez melhor? Foi isso que foi acontecendo, né? Eu lembro no começo, quando a gente trabalhou junto ainda, que a gente usava o Zoom. Eu lembro que sei lá, talvez uns 6, 7 anos atrás. Não funcionava direito. Não funcionava direito. Tinha que ter uma câmera acoplada numa tela. E aí tinha um código, né? Me mande tinha um código. Não tinha essa coisa de mandar link. Era tudo muito mais complicado. Eu nem lembro se dava para compartilhar tela ou se não dava, né? E hoje em dia, cada vez que você abre o Google Meeting, o Teams, o Zoom, você se depara com uma funcionalidade diferente. E vai ficando cada vez mais intuitivo também, eu acredito, né? que vai ser, sabe, eu acho que não vai... que quando a gente perceber, a gente tá lá. Tá, e daí então, falando da nossa área, comunicação, marketing, publicidade, como é que se diz? É um outro canal para investir. É um outro canal para explorar. Porque assim, eu posso fazer um outdoor aqui no mundo real ou um outdoor no mundo virtual. Ou um outdoor no mundo virtual. E também vai ter seu preço. Ativações, né? Exposição de marca, por exemplo. Eu não lembro se agora tem, mas eu lembro de para juntar o dinheirinho lá no joguinho, né? Uma vez a minha filha estava entregando pizza e ela estava fazendo isso com a mochilinha do iFood. No jogo virtual. Era uma ativação do iFood dentro desse ambiente, né? A gente vê várias empresas já no metaverso. O Banco do Brasil, né, que está dentro daquele jogo GTA, já acho que desde o ano passado, né, o Banco do Brasil sempre teve um esforço para ter uma presença junto aos jogos, até porque é uma marca antiga, então desde a época, né, que a gente começou a acompanhar vôlei, há 30 anos atrás, que o Banco do Brasil já patrocinava o vôlei, para rejuvenescimento da sua marca, e ele já, dentro do GTA, teve em março desse ano um evento chamado Metaverso Fashion Week. Não sei se você ouviu falar, então eu estou procurando aqui para poder falar até com mais informação para vocês, mas o Metaverso Fashion Week reuniu, teve lançamento de coleção de diferentes empresas, as pessoas puderam comprar, obviamente, roupas virtuais, mas grandes marcas presentes nesses ambientes, sejam em jogos, seja em plataformas como a Decentraland, onde você também pode criar vilas, né? Pode comprar terrenos. Aliás, uma notícia que saiu, que foi muito interessante, foi que uma pessoa pagou $450 mil no terreno virtual para ser vizinha do Snoop Dogg. Ai, meu Deus, dentro do Decentraland, porque ele tinha uma casa, o Snoop Dogg tinha comprado uma casa nessa plataforma virtual, e puxa, a oportunidade de eu estar interagindo com o avatar de Snoop Dogg, ser o vizinho dele, as pessoas estão gastando com esse tipo de coisa. Mas no mundo virtual, neste mundo virtual, que a gente não tá falando de jogo, a gente tá falando do metaverso, eu não vou ter violência. Eu não vou ter a possibilidade de alguém me matar no meu mundo virtual e roubar alguma coisa minha. Olha, saiu recentemente, eu não trouxe aqui os dados, mas saiu há poucas semanas uma notícia do primeiro caso de assédio no metaverso. Porque você tá ali caminhando e você tá caminhando e tal, e as pessoas veem um outro avatar conversar com você que você não conhece, e às vezes tem gente mal intencionada e que realmente seja, realmente jogando, seja o lado bom ou ruim, a vida pro ambiente virtual. Tanto que assim, quando a minha filha joga, eu fico muito de olho para ver o que os outros avatares estão falando para ela ali. Porque é um espelho, são os avatares, quem tá por trás daqueles avatares? São pessoas, né? E pior, você não sabe, não tá vendo a cara exatamente daquela pessoa. Né? Então, é possível, eu não sei como
como que, se o roubo vai acontecer, se vão roubar aquela tua Gucci de $4.000, né? Como que você protege isso no ambiente metaverso? Mas assim, casos de ofensa, por mais que as plataformas também vão se aprimorando para conseguir evitar, mas vai acontecer. Inclusive, num cenário, existe bastante preocupação, né, em relação a isso. Tem uma futurista que chama Amy Webb. Todo ano ela lança um relatório de tendências anuais e ela sempre lança, né, a tendência, uma perspectiva otimista em relação àquilo e uma perspectiva pessimista. E ela trouxe, né, no relatório que ela apresentou para esse ano, justamente essas questões também, né? Quem vai regulamentar isso? Quem que cuida da polícia do metaverso? Se você está ali todo mundo interagindo junto numa plataforma, quem é que vai ali dizer o que pode, o que não pode fazer? Não pode. Né? Teve até um dos seminários que eu assisti na CXW desse ano, que tinha uma imagem de divulgação de uma das plataformas e tal, e na imagem tem uma pessoa sorridente atrás, tá uma cidade virtual, e vários avatares em fila, assim, para alguma coisa. E daí o palestrante perguntava assim, será mesmo que no metaverso todo mundo vai ficar em fila, assim, né? Uhum. Quem que vai regulamentar se o bonequinho vai lá e rouba a galinha, né? Como aconteceu, que roubou a galinha da minha filha, ela ficou brava. Vou reclamar para quem, né? Então, assim, nos joguinhos, às vezes, puxa, veio aqui um menino e jogou um TNT na minha, sei lá, no negocinho que ela construiu no jogo. É um tipo, se você for avaliar, é um tipo de violência, né? Sim. Se você tá na praia e tá construindo um castelinho de areia por brincadeira e vem aí um adulto e chuta aquele castelinho do teu filho, aquilo é uma violência, puxa, né? Como é que você... E no ambiente metaverso? E será que daí a violência, de uma forma verbal, assim, não vai ficar ainda mais agressiva? Eu pergunto porque, assim, se você parar pra pensar, tem gente que no trânsito se transforma. Então não dá a vez, xinga, é mal educado e tal. E essa pessoa que xinga, é mal educada e não dá a vez, quando está numa fila, numa padaria e tal, às vezes é extremamente gentil, dá a vez e não xinga. Ou ainda, quando você tá na internet, você tá ali no Facebook, anônimo, né? No Instagram, você tem coragem de xingar alguém, de falar um monte de coisa, o que pessoalmente você não teria. Então, será que no metaverso também não vai ter essa exacerbação dessa violência verbal? Essa é uma preocupação, justamente porque quem regulamenta isso, né? As plataformas, elas já, a grande maioria delas afirma, né, ou informa que toma esse cuidado, então que ela já tem diversas palavras que, por exemplo, você não consegue escrever num jogo como esse, né, porque a própria plataforma já limita. Mesmo no Instagram, né, hoje a gente vê muita gente postando, quando vai postar alguma palavra que imagina que vai ser banido com número, né? Mas assim, até quando que com o número vai permitir, e a plataforma também não vai começar a segurar essas. Mas assim, eu acredito que é algo que vai sendo aprimorado aos poucos, né? E vai sendo aprimorado. Então, esses problemas que surgem na vida real e que vão surgindo no ambiente virtual vão acontecer, vai ser tomada providência e vai regulamentar, né? E vão melhorando a experiência para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas, de qualquer forma, eu entendo que sim, é um espelho da vida real, né? Se a gente tem pessoas que gostam de xingar os outros, que gostam de fazer os outros se sentir mal, que gostam de ofender no ambiente físico, no ambiente virtual, por que a pessoa vai ser... talvez vai ser até pior, né? Porque ela imagina que ali ela tá protegida pelo anonimato. Né? E assim, divagando aqui com outras coisas. Será que nesse metaverso, por exemplo, se eu quiser ter um corpo perfeito, eu vou ter que pagar a academia no metaverso ou pagar o cirurgião plástico para eu ter exatamente o avatar que eu quero? Olha, acho que você deve estar dando uma ideia para alguém trabalhar nisso. Porque, por exemplo, tem arquitetos que estão ganhando dinheiro criando mansões para o metaverso. Porque assim, puxa, se eu não tenho dinheiro para ter uma mansão aqui, no metaverso eu vou juntando minhas moedinhas, vou comprando coisas, mas e se eu posso, enquanto arquiteto, oferecer um serviço no metaverso que eu faça os projetinhos que seja um projeto que aquela plataforma aceite e que o comprador possa, né? Então, no caso, né, é uma coisa mais palpável, embora seja digital, né? Uma planta de uma casa.
Mas eu acredito que se isso movimenta dinheiro, nada... E se eles vendem nesses ambientes roupas, e se eles vendem, tem as roupinhas que são gratuitas, tem as baratinhas, tem as que você paga pra ter um tênis. Exato. Tô vendo que vai ser assim, você vai ter um corpo básico ali. Agora, se quiser uma coisa mais elaborada... O teu avatar de início é esse. Agora, se você quiser que tenha nem que eles criem mesmo a experiência, se você quiser ter a cinturinha fina, vai malhar ou vai pro cirurgião pra ficar ali fazendo os joguinhos, né? Tem muitos ali ainda tratando da questão da área de saúde, né? Que onde vocês são muito fortes. É uma das aplicações que são mais promissoras para o metaverso, de acordo com os estudiosos, porque haja vista que na pandemia muita gente começou a fazer aula de yoga online, meditação, ou mesmo, eu lembro nos antigos, assim, né, antigamente que a gente via aquelas aulinhas de aeróbica, lembra? Não é coisa nova. Sim. Né? O que muda é a plataforma. A gente não tá vendo nada assim de muito... Que já não tenha sido feito em algum momento, né? Que já não tenha sido feito. Então, antigamente você podia comprar... eu lembro que vendiam fitas com rotinas de exercício fita cassete. Só que aquelas mocinhas que tinham uma faixa na cabeça, agora a gente tá entregando a idade de vez, né? Mas tá bom. Roupa meio flash dance, aí fazia, né? Aqueles exercícios de aeróbica, 2 pra lá, 2 pra cá. Então, agora você compra como é que se diz? Essa série de exercícios pelo próprio Instagram ou e-book. Só que você vai poder se sentir que tá com o professor do lado, se sentir que tá com o colega do lado. Aquela experiência que existem, por exemplo, em algumas academias de você fazer o spinning, uma aula de spinning, em que tá todo mundo olhando a televisão, que tem uma competição entre as pessoas e tal. Pense que você vai poder ter a tua bicicleta em casa, pôr o teu óculos de realidade virtual e fazer aquilo como se você tivesse com o teu colega pedalando do lado, como tivesse o professor gritando ali na frente. E o professor, por sua vez, vai entrar com outro acesso em que ele vai estar ali dando aula. Né? Então, eu acredito que sim, para coisas que facilitem a vida, para coisas que ajudem a gente a ganhar tempo, para coisas que nos permitam estar em lugares em que a gente não poderia estar, seja por conta de grana, seja por conta de tempo, de deslocamento, vai vir como... Mas é isso que eu acredito, vai vir assim como momentos, sabe? Eu não acredito que as pessoas vão levantar, pôr o seu óculos e tomar um banho no metaverso, comer no metaverso, ficar e tirar o óculos no final do dia. Porque daí isso que você tá falando me remete àquele filme, eu não sei se é o Wall-E, sabe que tá vários gordos, assim, várias pessoas super obesas que não conseguem mais caminhar naquele ambiente porque tá no ambiente virtual, sabe? Daí tudo é virtual, daí dá a impressão que é isso, as pessoas não vão mais sair de casa... Na verdade, sim, quem disser que sabe exatamente como é que vai ser, tá mentindo, porque eu acredito que não tem, né? Mas a minha expectativa é que seja assim como eu levanto, tomo meu café, vou lá, ligo meu computador, em algum momento fazer uma reunião virtual, clico, entro na reunião virtual, aí minha amiga me liga na chamada de vídeo do WhatsApp, eu converso com ela... eu acredito que a gente vai ter momentos, são momentos em que a gente entra, porque a gente tá entrando em outros ambientes. Então, pelo que se falou, os especialistas dizem daqui 3 anos, todas as reuniões... Foi uma fala do Bill Gates. Então seria então 2025. Todas as reuniões empresariais que seriam online vão ser dentro do metaverso. Como a tecnologia avança super rápido... Não sei, 2030 tá todo mundo no metaverso, com certeza. Tem toda a questão da adoção da tecnologia, dos equipamentos necessários, né? Até a própria, acho que é o Amy Webb também que falou, né? Que a questão do óculos, acho que foi o professor Scott Galloway que falou. Que uma das razões pelas quais ele acha que as pessoas não vão adotar com tanta rapidez é que é um trambolho hoje você usar aquele óculos. É um saco você pôr aquele óculos, né? Mas com certeza eles vão começar já a diminuir isso, né? Então, Você lembra do celular como era? Era o tijolar? Parecia um tijolo, né? Então, a hora que for muito mais fácil, confortável, né? Mas assim, tanto que as empresas já estão investindo fortemente nisso. A Meta do Facebook já tem uma loja de produtos para serem de óculos, uma loja física, né? Eles lançaram uma loja física para venda desses produtos, onde as pessoas podem ir comprar, mas podem usar, experimentar, né, os jogos online, né, da Meta.
Mas assim, eu acho que depende de alguns fatores. Depende de ter o que a gente já vem, que inclusive essa semana, né, aqui em Curitiba estreou, que é o 5G. Então você teve velocidade na conexão, você ter equipamentos, as pessoas popularizar os equipamentos necessários para poder utilizar. Você ter mais aplicações, porque também não adianta você ter 5G, ter o óculos, mas não ter muitos joguinhos, muitos aplicativos ou muitos ambientes onde você possa utilizar, né? E você ter o hábito, né? Então, acho que falando, né, dessas 4 coisas, a hora que você tem o hábito, as pessoas já estão mais acostumadas, que estão se acostumando, que você tem mais possibilidades, porque era que nem antigamente você não tinha tanto aplicativo. Hoje você vai ter aplicativo para tudo, né? Da mesma forma, hoje talvez você não tenha tantas opções de plataformas de metaverso, mas talvez daqui a um tempo você tenha, ao invés de ter o aplicativo do determinado delivery no teu celular, você tem o aplicativo para entrar no metaverso daquele delivery. E escolher ali o que você quer. Você entrar, então pensa a pizzaria que eu peço do delivery toda semana. Hoje ele tem um aplicativo próprio dele, ele não tá no iFood. Eu entro lá, né, tenho o histórico do meu pedido, eu seleciono a pizza. Talvez, né, daqui a alguns anos, ao invés dele investir de ter o aplicativo, ele vai ter o ambiente metaverso. Eu vou pôr o meu óculos, a hora que eu coloco o óculos, eu entro como se fosse numa tela de uma área de trabalho do computador, eu seleciono que é aquele ícone daquela empresa e eu entro como se eu estivesse entrando naquela pizzaria, tem ali um avatar que me responde, me mostra um cardápio, eu seleciono, talvez até sinta o cheiro da pizza se já tiver isso. Então eu acredito que as empresas vão começar a investir em ter os seus ambientes metaverso. Problema, muitas empresas ficam divagando em ter, problema não, né? Acho que é uma polêmica. Polêmica. Muitas empresas ficam divagando tanto em estar no metaverso e não tem nenhum site, né? Decente ainda. Sim. Então, assim, eu acredito que é uma coisa que faz parte do nosso futuro próximo, mas assim, tem muito chão. Mas você não acha que de repente o site vai acabar substituindo? Porque eu vou te dizer, tem muito restaurante, tem muito bar, na verdade não só na área de gastronomia, que deixou de ter site porque tem a conta no Instagram. Sim. Então você vai, às vezes, lá no Google Maps e tal, você quer o site, ali tá só um endereço do Instagram. Você não acha que vai ser isso, às vezes, também vão abolir site de empresa? Eu acredito que tudo depende do público, né, com quem eles falam. Porque essa adoção, por mais que ela aconteça de forma rápida, ela não vai acontecer de forma equilibrada para todos os perfis de público. Sim. Né? A gente fala, aqui a gente fica falando isso tudo, mas a gente está falando dentro da nossa bolha, né? Das pessoas que têm mais ou menos a mesma oportunidade que a gente tem de informação, de estudo, de poder aquisitivo, né? Mas o mundo não é só isso. Então, se eu sou uma empresa em que eu tenho um público que é um público mais velho, menos habituado com as novas tecnologias, ou um público que não tem condição, porque até hoje a gente vê quantas pessoas que não têm Wi-Fi na sua casa, né, conjuntos de 4, 5 casas de vizinhos que dividem o seu Wi-Fi. Sim. Então não é assim. Se a tua empresa vai mirar em um público de early adopters, né, que as pessoas de tecnologia, que são pessoas que estão mais acostumadas e que gostam de inovar, que são aquele perfil que está no comecinho da fila lá, toda vez que a Apple lança um produto novo, né? Talvez sim, a tua plataforma metaversa é muito mais importante que um site. Agora, dependendo de quem é o seu público, não adianta, você vai estar sozinho lá, ninguém vai poder te acessar. Você precisa ter, talvez, o site mesmo. E essa coisa de não ter site porque tem o Instagram e o Facebook, a gente... É péssimo, né? A gente, como profissional da comunicação, diz, isso é péssimo. Porque é a mesma coisa que você construir a tua casa no terreno dos outros, né? Você vai lá... Quantas e quantas pessoas não investiram um monte no Facebook, no Instagram, postou todas as fichas lá e de uma hora para outra o algoritmo muda tudo e aí aquilo que você faz ninguém mais te encontra aí só pagando, ao passo que se você tem um site, por mais que esteja hospedado num servidor que sabe lá Deus onde é que tá, mas é seu, né? Então é a tua casinha ali que tá sempre ali. Tem que estar nas redes sociais, né, que o teu público consome, mas tem que estar ali. Então, eu acredito que, dependendo do público, sim, dependendo de quem são o teu tipo de produto ou serviço que você vende e quem compra,
talvez não faça sentido você estar em uma rede social e talvez ser o primeiro a ter do teu segmento a ter um ambiente metaverso seja essencial, mas talvez seja um gasto desnecessário nesse momento, né? Bom, gente, o papo tá bom. Na verdade, se deixar, a gente fica aqui até a noite, tem muita né? coisa pra falar. Eu acabei falando na metade das coisas que eu trouxe. Mas a gente te convida para uma próxima. Quero agradecer a tua presença aqui. Adorei, foi ótimo. Para mim, esclareceu muita coisa. Então, espero legal. que para você também, que ainda não estava entendendo direito o que o metaverso é ou como que vai mudar a vida das pessoas, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco, porque para mim foi muito esclarecedor. Ai, que bom. Obrigada pela presença. Agradeço. Foi um prazer te reencontrar, assim, de coração mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. E eu espero, de fato, que tenha sido útil. E fico à disposição aí para outras oportunidades para vir aqui falar sobre assuntos que eu posso contribuir com vocês. Com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.